Oi gente, tudo bom? Fernanda Tavares aqui e hoje o assunto é sobre... Tem papo mulher, sabe? Hoje o assunto é sobre as mulheres, sobre a rivalidade das mulheres, sendo mais específica. Então se você é do mesmo sexo que eu, já solta esse dedo aí no like, já se inscreva no canal pra você não ficar fora dos vídeos que eu vou colocar aqui, pra você ficar por dentro de tudo. Você também precisa de acionar esse sininho aí, que aí o YouTube vai te avisar quando eu colocar. Então, bora pro nosso assunto. Você já se pegou criticando uma mulher por, sei lá, falar da roupa dela, ou falar do corpo dela, falar da aparência dela, né? Falar da maternidade dela? Já se pegou falando? Outro dia eu tava num grupinho de mulheres. Bom, eu já estava com esse pensamento de que a gente precisa mudar. Então eu fiquei só olhando aquilo. O fato é que a gente estava num casamento e tava aquele grupinho de mulheres e tal, falando do vestido e tal, né? Elogiando, inclusive. Um barulho aqui na geladeira. Mas tinha uma lá que tava com as unhas sem fazer. Normalzinho, limpinho, enfim, não tinha nada de errado. Tava sem esmalte. Pois ela foi, assim, crucificada praticamente porque ela estava com as unhas sem fazer. E eu fiquei pensando, caramba, como a gente critica uma outra, né? A gente não pode pensar, poxa, ela não teve tempo, ela tem 2 filhos, de fato, ela tem 2 filhos, e enfim, ela teve outras coisas, ou simplesmente ela não quis fazer. Eu tô com um livro aqui, porque vocês vão entender por quê. Ou simplesmente ela não quis fazer as unhas, ela tava gostando da unha sem esmalte. Eu particularmente tenho até preferido ficar sem esmalte nas unhas. Enfim, às vezes ela não tava a fim de fazer naquele dia. Voltando um pouquinho atrás, assim, mais ou menos na minha adolescência, eu lembro que eu gostava mais das amizades masculinas, porque eu achava mulher um bicho difícil de entender, um bicho chato, muita crítica, fica criticando uma outra, eu ficava sempre... não era eu mesma eu não falava qualquer coisa com as minhas amigas com medo do que elas iam pensar, falar de mim. E com os homens a gente pode ser mais natural, que eles não criticam, pelo contrário, eles entram na onda e falam besteira, né? É impressionante como a relação de homem para homem é muito diferente de mulher para mulher, né? Eu vejo meu marido, ele brinca com um colega, chamando ele de gordão. E aí, gordão? E aí, não sei o quê. Eu fico pensando, cara, se eu chamo uma amiga, e aí, gordona? Cara, dá morte. E aí eu fiquei pensando, né, agora eu tô com mais de 30 anos, né, eu fico pensando, cara, como eu gosto de ser mulher, sendo que eu acho mulher um bicho chato, sendo que mulher é difícil, né, ter esse mindset de outra mulher. Não faz sentido. Poxa, eu tenho que defender meu sexo, eu tenho que defender e honrar as mulheres, né? Afinal de contas, nós somos farinhas do mesmo saco, né? Então, eu tenho que honrar e respeitar e não julgar, né? Eu preciso de criar esse mindset. É a mesma coisa de você amar ser mulher, mas não gostar de menstruar. Você também tem essa questão? Eu detestava menstruar, mas eu ressignifiquei. Depois eu faço um vídeo falando sobre isso. Então, gostar de ser mulher, mas não gostar de ter amizades mulheres ou conviver com mulheres, não faz sentido. Então, lendo esse livro aqui, da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, tem um capítulo que fala justamente sobre essa questão da mulher sentir vergonha. Então, ela fala o seguinte, que desde quando a gente era criança, né, já nós somos educadas para sermos perfeitas, digamos assim. Então, nós temos que ser boa mãe, temos que saber liderar, temos que saber falar, temos que ser boa no sexo, temos que ser lindas, magras, enfim, sermos perfeitas. E isso não é uma coisa que você se esforça para ser, é uma coisa que é natural. A perfeição simplesmente se integra na gente. Porque se isso não acontecer, se você se esforçar para ser perfeita, então você não é boa o bastante, você não é mulher o bastante.
Louco isso, né? Uma coisa também que eu esqueci de falar, você também tem que ser uma boa dona de casa. Você tem que dar conta de tudo na casa, conta dos filhos, conta do seu marido, você tem que dar conta de tudo, porque senão você não é uma boa mulher. Agora, o que não é falado, o que talvez não se julga muito importante é as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos anseios, medos, os nossos sonhos. Isso não leva em conta. Então a Brené, ela cita 12 áreas em que para a mulher é vergonhoso, 12 áreas que consideramos vergonhoso se a gente não é perfeito bastante. São elas, eu vou ler aqui para você. É a aparência, a imagem corporal, o dinheiro, o trabalho, dinheiro e trabalho, colocou junto, maternidade e paternidade, apesar, né, afinal de contas, tem mãe que é pai também, família, criação de filhos, saúde física e mental, vícios, sexo, velhice, religião, traumas e estigmas ou rótulos. E a primeira área que a mulher sente assim uma vergonha, que para ela é muito importante que esteja tudo ok e que é muito vulnerável, é a sua aparência. Se uma outra mulher critica ou se ela é criticada por causa da sua aparência, isso de fato vai machucar muito ela. E sabe quem fica em segundo lugar? Qual a área que fica em segundo lugar? A maternidade. Então, se aquela mulher não for uma boa mãe e você apontar o dedinho para falar que ela é ruim, isso de fato vai machucar e muito ela. Agora, talvez não machuque se falar do intelectual, do intelecto ou do sexo, das outras áreas que foram citadas aqui, não vai machucar tanto, mas a sua imagem corporal e a sua maternidade, isso certamente vai te ferir e muito. Não, né? Me incluo nessa, me ferir e muito. Falar da minha maternidade, falar da nossa maternidade, falar da nossa imagem corporal, isso acaba nos ferindo e muito. A sociedade enxerga a maternidade e a feminilidade como laços insolúveis. Então, se uma mulher que está solteira, as pessoas perguntam quando ela vai casar. Se ela é casada, pergunta quando ela vai ter filhos. Se ela tem um filho, pergunta quando ela vai ter o segundo filho. Se ela pensa em ter o terceiro filho, pergunta se ela não está precisando de adotar um cachorro, né? 3 é demais, né? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Se a mulher trabalha fora, aí as pessoas perguntam, e como que ficam os seus filhos? Se ela não trabalha, qual é o exemplo que você vai dar para sua filha? Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos apontou os atributos mais importantes ao gênero ser feminina. Então, ser feminina, segundo essa pesquisa, está associado a perseguir um ideal de magreza, ser simpática, mostrar modéstias ao chamar a atenção para os seus talentos e habilidades, ser caseira, cuidar dos filhos, investir em um relacionamento romântico, manter o sexo em uma relação de compromisso e usar recursos financeiros para investir na aparência. Segundo a Brené, basicamente a gente tem que se sujeitar a ser modestas, doces e submissas. Sonhos, habilidades, desejos e dons, isso não tem muita importância. Aí que você que está vendo esse vídeo deve talvez estar se debatendo. Não acho que é tão assim não. Só que é meio que inconsciente, a gente foi criada dessa maneira. Quando eu comecei a ler esse livro e vi essa parte, eu falei, não é tão assim também. Só que pensa nos julgamentos que você já fez com outras mulheres. Eu já julguei muitas vezes e vi que sim, ela tem razão. Porque a gente vive nesse padrão de que temos que ser magras, temos que ser bonitas, temos que ser boa mãe, temos que cuidar bem da casa. E quando a gente vê uma pessoa que não é isso, o que acontece? Ela é apontada, ela é julgada, ela é criticada. Nossa, tá ouvindo o barulho da chuvinha? Tá queimando um toró aqui, delícia, adoro. Mas sabe por que nós somos tão exigentes com as outras?
porque nós somos exigentes com a gente mesmo. Se a gente não é uma boa mãe, sei lá, como que a gente se julga uma boa mãe? Se a gente não dá conta da casa, de manter ela limpa, arrumada, organizada, se a gente, sei lá, deixou de passar a roupa do marido, a gente se julga, se bloqueia, como se isso fosse uma obrigação só da mulher. Então, assim, é exatamente assim que o julgamento funciona. A gente aponta um defeito no outro para que os nossos defeitos não se chamam muita atenção. Então, se eu me sinto bem em relação à educação dos meus filhos, então eu não vou ficar apontando a coleguinha se ela está sendo uma boa ou uma mãe ruim. Se eu estou feliz com o meu corpo, eu não vou ficar julgando a outra pessoa que está acima do peso ou abaixo do peso. Hoje é outro dia, a bateria do meu celular acabou, muitas coisas aconteceram, mas o que importa é que nós estamos aqui para continuar esse papo. Então é aquela famosa frase: gente feliz não enche o saco. Então, se você está feliz, você não vai encher o saco de ninguém. Você já ouviu falar nessa frase? Deixa aqui nos comentários. Essa é a famosa frase. Qual o antídoto para isso? Primeiro passo, olhar para você mesmo e ver o tanto que você consegue fazer da sua vida, o tanto que você consegue fazer no seu possível para ser feliz. Às vezes aquilo que te traz felicidade não é aquilo que vai trazer felicidade na outra pessoa. Então pode ser também que ela esteja até acima do peso. E daí, se ela estiver feliz, né? O que você vai ter a ver com isso? Então é olhar para você, o que te faz feliz, né? E parar desse negócio de ficar apontando o dedo para outra pessoa, né? Ficar apontando o dedo para o defeito de outras pessoas, digamos assim, que você julga, né? Que nós, eu, você, a pessoa julga defeito, que às vezes para a pessoa nem é. Primeiro passo, mudar o mindset. Segundo, você mudar voltar o olhar para você, para ver o que te faz feliz e entender que o que te faz feliz não necessariamente vai fazer o outro feliz. Agora, o terceiro passo é uma palavrinha que está muito na moda, mas que eu vejo que poucas pessoas praticam, que é a empatia. Então, a partir de hoje, você tem a opção de, vamos supor, uma situação. Uma mãe que está no shopping com seu filho e de repente o menino começa a gritar, se jogar no chão, bater nela, chorar, a famosa birra, né? Você tem duas opções: ou manter esse padrãozinho de ficar com olhar julgador, meu filho não faz umas coisas dessas, ou você pode escolher olhar para essa pessoa com um olhar de compaixão, dizendo: eu já passei por isso. Às vezes nem precisa de falar, é só mentalizar, olhar para ela. Eu já passei por isso. Ela vai sentir essa energia. E quiçá você lá ajudar essa mãe, catar sacolas que caiu no chão, porque o menino, ela teve que jogar a sacola tudo no chão, porque o menino estava fazendo birra, e você vai lá, ajuda a catar a sacola para ela, né? A gente pode escolher ser empáticas, porque criança faz birra mesmo, é natural de criança fazer birra. E é constrangedor para a mãe ou para o pai nessa situação, porque todos nós ficamos mirando com olhar de julgamento. Então você pode fazer a diferença de olhar essa pessoa com compaixão, dizendo que você já passou por isso, ou às vezes você nem passou por isso, mas você não tem telhado de vidro, né? Se você quer um dia ser mãe, né? Se você ainda não é mãe e quer um dia ser mãe, pode ser que você passe por isso. Então, olhar ter esse olhar de compaixão, de ajudar, né? E não de julgar, e sim de ajudar. Eu espero que tenha feito sentido para você esse vídeo. Se fez, já se inscreve nesse canal, acione o sininho para você ficar por dentro dos vídeos que eu coloco por aqui. Me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!